A paz, irmãos e irmãs, juntinho para louvar a Deus, agradecer ao Senhor, bem dizer a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Oh, meus irmãos, hoje nós entramos aqui, em especial hoje, para orar pela Venezuela, né? Teve dois terremotos na Venezuela, de magnitude 7,5, muito forte. Os dois, né, terremotos muito fortes, morreu muitas pessoas, muitas. Atingiu o Brasil, né? Não, no Brasil não aconteceu nada no seu tremor, mas Venezuela foi muito devastada, Venezuela foi muito atingida, muitas pessoas estão sofrendo agora. E a gente se une, né, Edna, em oração pelo povo venezuelano, pedindo para que Deus guarde, os protege, que Deus dê força para a reconstrução, porque acabou, ali é muito estrago, muita vida foram ceifadas, quanta dor, né? Eu fico imaginando, assim, nós estamos aqui na nossa casa, tá tudo bem, eles estavam fazendo ginástica, uns estavam trabalhando, outros estavam na igreja, cada um estava num lugar. E de repente, tudo que você construiu, tudo aquilo lá cai por terra abaixo. Então, a gente ora, pede para Deus dê força para a reconstrução, que a mão poderosa de Deus esteja assim, levando conforto àqueles que perderam seus entes queridos nesse terremoto tão grande, né? É muito triste, né? A gente tem que agradecer a Deus, porque Deus está nos guardando, nos protegendo, continuar louvando, agradecendo a Deus por tudo. Amém? Então é isso, né? Vamos entregar nas nossas orações, Venezuela, o povo venezuelano, todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Não esquece de colocar eles na sua oração. E pedir para que o Senhor guarde o Brasil, né? Também. A gente viu que algumas cidades do Pará foram atingidas, assim, abalos fracos, mas foi atingido. Então, para que nada de mal aconteça, né? O Brasil, a gente entrega o nosso país. Ore pela Célia, mãe do Bim, que infartou. Verdade, né? Nós oramos, sim, ontem. Qual que é o BIM? Não é não. Ontem era outra pessoa. Outra. Tá bom, vamos orar sim, meu Deus. Amém. Então, que nós... Vamos orar pelo Deus Bim, coloca o nome a mão dele poderosa aqui. sobre as pessoas. Cadê Eu sei que faleceu ontem o irmão do Leone, nosso amigo. É verdade. Né? Nossa, que tristeza, né? E assim, a gente tem que orar pelas pessoas que ficam, para que Deus conforte, coloque o seu bálsamo sobre eles, né? Para eles aguentarem, porque não é muito fácil, né? Nada fácil. A senhora vai escrever o nome. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui nesse momento te louvar, agradecer. É ele. Quem? Irmão do Leone. Ele faleceu, né? Em nome de Jesus Cristo. E o Senhor coloca sua mão poderosa sobre essas pessoas enlutadas, nossos irmãos. Estenda sua mão poderosa, teu Espírito Santo, que é o bálsamo consolador sobre essas famílias. Coloque conforto no coração da Em nome de Célia, Jesus. Pai, né? Em nome de Jesus. Falaram que ela já tinha perdido um outro filho, né? Então, imagina a dor dessa mãe. E a gente está entregando a Célia também agora, Senhor, na tua presença. E toda a família, os irmãos, né? Família toda, os amigos, quantas pessoas conhecia, gostava. E a gente entrega tudo na mão de Deus Todo-Poderoso, principalmente a Célia, né? Em nome de Jesus. Que é mãe. Né? Aleluia. Pai. Que o Senhor nos dê a graça de pronunciar a sua palavra, de pregar a sua palavra com ousadia, com sabedoria do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A Célia vai ler hoje 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo teve uma visão celestial e também, no mesmo contexto aqui, um espinho na carne que foi dado para ele, ou seja, que não foi tirado. Isso. Né? Pode ler, Célia, que depois a gente vai explanar essa palavra. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas
passarei a visões e revelações do Senhor, não para se gloriar, mas para passar a visão do Senhor, ele fala. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso e ouviu as palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Que palavra forte, né? Essa palavra é muito boa, muito bonita. E aí ela tem algumas explicações aqui que a gente vai tentar explicar, né? Nesse capítulo 12 aqui, no 1 até o 4, ele está falando que ele conhece um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Deve ser ele, Arrebatado né? foi ele. É. E ouviu palavras inefáveis, as quais não era lícito a nenhum homem falar. Era proibido falar. Mas não é que Deus proibiu. É que como... Ana, paz, irmã. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. O terceiro céu, na cultura judaica, era assim. O primeiro céu era aqui a atmosfera que a gente vê. O segundo céu era o espaço, onde ficam as estrelas. E o terceiro céu era a morada, a morada de Deus, onde Deus prometeu para aquele ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso, lá em Lucas 23, 4, 3. Né? É aquele lá, a morada do Eterno. Conteúdo proibido. Por quê? E Paulo não podia contar aqui no versículo 4, porque Deus escondeu, porque a linguagem humana não dá conta. A linguagem humana não consegue descrever o que tem lá. Por que eu estou falando isso? Porque as revelações que foram dadas para ele são iguais às revelações que Jesus deu para João lá no Apocalipse, que ele viu coisas que ele falou que eu não sei descrever, não consegue. Se você quiser ver depois, você vai lá no Apocalipse capítulo 10, no verso 4, e João está falando isso. Deve de ter coisa muito maravilhosa que as palavras humanas não conseguem descrever. A beleza, né? O poder. Por que aconteceu aqui no versículo 7? Para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Eu fui lá, tanta revelação, eu fui lá no céu, eu vi isso, eu vi aquilo, porque eu sou o cara. Eu sou bom, eu sou fiel. Não, muito pelo contrário. Pela grandeza das revelações. Deus deu a experiência, mas ele não deixou essa experiência virar palco para o ego. E para que ele não se exaltasse, Deus colocou um espinho na carne. Olha, gente. Então, e ele teve essa experiência aqui, real, literal, de ser levado até o céu. Ele viu e ouviu Deus, mas não era para virar doutrina nova.
A doutrina aqui que Paulo sempre pregou, desde foi É aquela... de Jesus, exatamente, desde que apareceu Jesus para ele, falou, Saulo, Saulo, porque me persegue, ele caiu com o rosto em terra, e uma conversão instantânea. Teve que ministrar Ele sobre era Jesus. consolo pessoal para aguentar todo o sofrimento que viria durante toda a sua vida. Você vai ver que Paulo, ele foi preso, chicoteado, açoitado, muitas vezes, né? Ele é escorraçado. E aqui, no versículo do 7 até o 10, vai falar assim, ó, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, vírgula, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. A Bíblia não fala o que é esse espinho na carne. Nós conjecturamos pelas Escrituras que Paulo, ele não era bom de visão das vistas, porque a enfermidade dele, eu acredito que no capítulo, em Gálatas 1, a gente vai ver que ele vai falar, gente, vocês veem com tantas letras grandes que eu escrevi isso, porque ele não enxergava direito, ele tinha um problema crônico nos olhos, e ele vivia doente, porém... O Igor sofreu acidente de trabalho. Igor Nossa, Felipe de Melo, tá, a Célia já está escrevendo aqui no caderno. Vamos já orar, né? Em nome de Jesus. Dá para entender essas coisas? Ele tinha, e ele pediu para Deus, mas não, né? O Igor é aquele que foi lá? Não, né? Não, eu não sei quem que é o Igor, não lembro. Nossa. Em nome de Jesus, o Pai, coloca a tua mão poderosa sobre o Igor, sobre Pai. O Igor que sofreu Nós esse já acidente. entregamos ele agora em oração, Em nome Pai de Jesus, amado. Pai, visita ele agora nesse Sim, momento. Senhor, neste onde momento, quer Pai, que que ele a mão esteja, poderosa Pai. esteja sobre o Igor, Senhor. Nós, Deus, põe a tua mão poderosa como o Senhor colocou no Elcio, Pai, quando o Elcio teve aquele acidente lá naquela firma, Senhor, e o Senhor estava ali com ele, o Senhor livrou, né, a mão do Elcio, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e entregamos o Igor também na tua presença, Pai, visita ele, toca nele com teu poder, Pai. Amém, aleluia. Amém. Né, Vou continuar. Ana, vamos orar. Essa tentação que Paulo descreve, que fala que é uma coisa que humilhava ele, que assolava ele constantemente, 24 horas por dia. Mas ele fala aqui... Que ele orou 3 vezes. Ele fala que é na carne, mas não é no espírito. Ele fala assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E sabe o que disse o Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. A minha graça te basta. O que significa isso? Que não importa o diagnóstico que qualquer um de nós possamos ter. O que importa é a graça. É o propósito. A Célia acabou de ler aqui no versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O que significa isso? Deus não tirou espinho, mas Ele deu graça para ele aguentar até a morte. O espinho era um remédio contra o orgulho. E o Senhor fala, quando estou fraco, Paulo fala, porque enquanto estou fraco, então sou forte, né? Irmãos, muitas vezes as pessoas vão encontrar Deus na fraqueza. Enquanto ela tem tudo, enquanto ela tá tudo bem, né? Ela tá vivendo aquela vida. Por que Deus geralmente ela esquece, né? Exatamente. Algumas, né? Por que no mesmo pacote aqui, vamos falar assim no nosso português do dia a dia, por que no mesmo pacote Deus deu as mesmas 2 coisas diferentes? Será? O quê? Não estou entendendo. Por que Deus deu no mesmo pacote, na mesma visão, na mesma subida, na mesma... que ele nem sabe se ele foi. A glória, Deus deu para ele as 2 coisas. A glória... Quanto mais alto Deus te leva,
e te revela, Mas mais ele vai baixo te pedir, né? ele vai pedir mais de ele você. vai exigir mais de Mais de você. você. E para que a pessoa não... Se ele tiver só visão, por exemplo, daquela celebridade, ou se ele tiver só o espinho, ele ficava amargurado. Se ele tiver só o espinho. Os dois juntos geram um homem que, como ele foi poderoso e quebrado, porque Deus falou, peraí, você vai passar isso, você vai saber a vida inteira que você está aguentando porque eu estou te protegendo. Eu te sustento. Eu né? te dou, a minha graça te basta. E eu não vou tirar, porque certamente Deus sabe que às vezes a gente fala assim, orgulho, nossa, né? aí você vai ficar se orgulhoso, vai se achar, você tá vendo? Ó, porque eu oro, eu não tenho nada, eu não tenho doença, eu não tenho falta de dinheiro, eu não passo fome, eu não vou apanhar, eu vou ser mágico, vou ser igual, sabe? Nada me acontece, tô protegido, tô guardado. Nunca, Deus não podia fazer uma coisa dessa com ele. Analogia é igual uma águia que voa tão alto, porque tem ossos ocos. O espinho oco é o ego para você voar na graça. Ela é leve, os ossos dela são leves, né? Nem toda revelação também aqui, nem toda revelação é para contar. Sabe por quê? Que Deus não permitiu. Se Deus quisesse, ele não podia dar uma forma para ele chegar aqui e falar, ó, lá tem isso. Ali no canto tem uma mesinha de ouro, tem um anjo sentado, anotando as pessoas. Ele só quis mostrar para Paulo, né? Ele quis mostrar que a graça cura, salva, liberta, mas a graça não é sumiço de problema. Dá para entender? A igreja precisa de saber isso, irmãos. Vou te falar por quê. Muitas coisas a gente observa nas igrejas, nos cultos, principalmente em velório. As pessoas ficam naquela lamentação, naquele momento de dor, né, Célia? Eles esquecem que a gente é de carne, humano, fraco, frágil, pecador e totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Totalmente. Como em tudo. Somos, hein? Como em tudo. Se Deus quiser, Ele te mata, Ele te aleja, Ele te tira a sua saúde, Ele permite, mas Ele não quer fazer essas coisas. Ele nunca fez. Ele quer nos salvar, Ele quer curar, nos salvar. libertar. Ele quer, né? Ele procura a todo momento salvar os filhos. A fraqueza aqui dele, De Paulo. que ele orava, de Paulo, que ele orava para Deus tirar, não cancelou o chamado que ele tinha para fazer as coisas. Ele plantou igreja, ele escreveu metade do Novo Testamento, ele, mesmo que esse espinho na carne, Deus usou gente a ele tremendamente, na minha maneira de pensar, e eu tenho certeza que foi o maior do Novo Testamento. Sim. E olha que começou meia turma com o pé atrás com ele, né? Esse é aquele que matava, que perseguia. Então faz sentido. Então, para hoje, o que você quer falar? Fala aí pra gente orar. Para hoje eu quero falar que nós temos que aprender uma coisa. A graça do Senhor nos basta. A gente pode orar pelas pessoas enfermas, Deus cura, liberta, age, mas não é porque eu e a Célia pediu, a Edna, a Dona Ana pediu. É porque é pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo. Sim. E nós não temos poder de nada. A gente só tem que lembrar, que exaltar o nome de Deus, né? Que é tudo por Ele, que nós somos dependentes dEle. Segunda coisa que a gente tem que lembrar é que não é porque você é crente e ora e clama a Deus e é uma pessoa firme na promessa,
que não vai acontecer nada com você, com as suas pessoas, você não vai ficar doente. Vai acontecer sim, né? Mas Deus, Ele está conosco, para nos fortalecer, blindando, nos fortalecendo, guardando, libertando, livrando do mal. Toda hora, para a gente lembrar que a gente é dependente dele. Senão seria tudo um mar de rosas, aquela coisa fantástica, maravilhosa. E quando tá tudo bem, às E vezes quando tá tudo bem, esquece as pessoas. De Deus, né? Irmão, fica rico para você ver se você não esquece Deus. Não, nem todos, né, bem? Esquece. Tem rico que agradece Você vai a Deus. falar assim, eu vou viver a vida. Não, mas não é generalizado. Né? Não é generalizado, mas a maioria absoluta. A maioria. Jesus, ele falou, Jesus, ele afirmou isso. Então, irmão, faz sentido. Qual parte que mais impactou nessa leitura? Agora, porque essa leitura que a Célia leu, ela foi dividida em duas partes. Uma parte muito boa, que é aquela visão daquela coisa linda que tem no céu, maravilhosa, que é as palavras que ele fala que ele não acha palavras que nem é lícito. Não é que não era lícito. Se ele soubesse, ele falaria, mas ele não é lícito nem falar. De tantas coisas boas que ele viu lá. Ou a parte do espinho. Qual que é mais? A gente pode tirar duas dessa daí. Duas lições, né? E João também teve uma visão assim do céu, do céu que ele foi, que ele não encontrou palavras para descrever. Ou talvez porque Deus não permitiu que fosse revelado a nós ainda. Amém? Amém. Mas uma coisa eu posso ter certeza. Que a graça de Deus Ruas de nos ouro, basta. Mar de cristal, portas de jade, muros de esmeralda, água que escorre direto do trono. Mas o mais importante é que lá vai estar a presença do nosso Deus face a face, nós veremos, né? É isso que é, nossa, é lindo isso. Não dá para descrever, a gente só conjectura. Não, a gente fica pensando assim, ó, tá na presença, né? A gente já tá na presença, né, meus irmãos? Amém? A gente tem que viver a presença dele, um momento com ele, andar na presença dele, mas um dia nós o veremos face a face, né? Então é isso, hoje nós temos muitas oração para fazer, para entregar. Hoje nós estamos muito tristes, nosso coração se entristeceu pelo povo venezuelano. Quantas mortes, muitas irmãos? Muitas mortes, não é sério o caso lá. Então nosso coração se entristece junto com o povo venezuelano, tão perto, né? A gente fala, Deus, misericórdia daquele povo, Pai. Coloca a mão poderosa sobre eles, que eles Pai. Recebam ajudas Sim, espirituais, Pai, ajudas físicas, eles, reconstrução. Né? Já é um povo Pai. Sofrido por natureza, coisa, né? por tantas coisas ruins que acontecem naquele país. Mas e nós cremos na mão do Teu Todo-Poderoso. poder sobre eles, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedimos pelo Igor, né? Felipe de Melo, neto da Ana, pedindo para que Deus toque nele, ponha a mão poderosa sobre ele, esteja presente na vida dele. Oh, Pai, nós cremos que neste momento a mão poderosa está sobre ele, Senhor. Obrigado, Pai. Toca, Senhor, cura, liberta o Igor de todo mal, Senhor. Amém, aleluia. A Célia, né, que perdeu o filho dela. Coloca sua mão poderosa sobre ela, Pai. Ela já tinha perdido um filho algum tempo atrás, e agora mais um filho, e a gente sabe que é muita dor, mas que o Senhor coloque o bálsamo no coração dela, da família. Pai, esteja presente com eles nesse momento de dor. Nós te entregamos também o Antônio, o Leonardo. O Senhor Antônio está com estado grave, irmãos, com câncer. Um médico falou que é aqueles dos piores, sabe? Amigo do Daílson. E o Daílson falou, o médico falou que é o dos piores dos câncer. Mas eu falei, para Deus nada, não tem tamanho, não tem poder. O Deus pode todas as coisas. E o Antônio está colocado na presença de Deus Todo-Poderoso, orando por ele. Danilo, né? O sobrinho do Maurinho, entregando ele na presença de Deus Todo-Poderoso. A Célia Regina Lisboa, Rafael,
é bebezinho, a gente vai ver se ele já melhorou. Luiz Faleiros. Irmãos, vamos entregar o caderno todo, é tanto nome, e a gente vai entregar tudo na presença, na mão do Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece. Senhor, esse caderno nós entregamos nas tuas mãos poderosas, Pai. E entregamos, Senhor, todos os pedidos de oração. O Senhor é o Deus que toca, cura, liberta, sara. E nós queremos em Ti. Coloca o Teu bálsamo nos corações doloridos, Senhor. Visita cada um. Pai, entregamos a Kátia na Tua presença. Pai, tira toda a tristeza, transforma aquela vida no Teu amor, Pai. Nós cremos, Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos pela vida dela, Senhor. O Vinícius, Pai, entregamos Vinícius nas Tuas mãos. Os Brunos e os Eduardos, Pai. Oh, santo, a Renata, a Thalita, Senhor, a Ângela, todos, vamos colocando tudo na mão de Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. E é isso, irmãos, confiando, entregando, orando. Quando a gente começa a ler, com todas as coisas que Paulo escreveu, metade do Novo Testamento, e sabe o que ele ganhou de prêmio aqui? Além da graça de Deus, dos judeus recebi 5 quarentenas de açoites menos 1. Apanhou, sofreu naufrágio, mordida de cobra, prisão, surra, humilhação. E hoje a gente ministra o Evangelho sentado na nossa casa. Graças a essas pessoas que foram mortas por causa do amor de Jesus, de levar o Evangelho, hoje nós temos como falar, como eles falaram antes. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra, nós temos ensinamentos dados por essas pessoas, né? O sofrimento que eles passaram por amor do Evangelho, né? Talvez também, irmãos, um dia, se Jesus não voltar agora para esses tempos, nós sabemos que está perto a volta do Senhor, mas se o Senhor não voltar agora, eles vão lembrar também das nossas palavras, né? Pelo menos os das nossas famílias, os netos, bisnetos. Ontem na live da manhã, alguma coisa que eu falei, deixa eu lembrar o que é aqui que eu vou te falar. Eu mandei para várias pessoas aí como, não individual, eu mando para todo mundo, bom dia, e eu escrevi uma frase, vou falar qual. Aí o que aconteceu? Talvez você também, eu mandei para vocês. Ela falou, nossa, eu escrevi, ontem nós falamos da unidade, da união, e aí no fim eu peguei uma frase que falei que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu escrevi isso e bom dia, uma abençoada quarta-feira, e mandei essa frase. Eu sou Pai do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Perguntando. Eu falei, fala. E também fala de unidade, que juntos somos fortes. Ela escreveu para mim, amém. Recebo da parte do Senhor, obrigada. Ah, que bom. Aí. Para Evangelho, né? Para houve sentido. Um dia eu escrevi para uma assim, ó. Preste atenção numa coisa. Eu escrevi. A Arca da Aliança foi feita para ser carregada nos ombros. Quem carrega a arca em carro de boi é filisteu. A menina, eu estava precisando dessa palavra. Por quê? Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Tá bom? Então serviu. E que nós possamos, irmãos, pegar esses pequenos... A gente recebe, pega no ar, pega para mim. Quando a gente está orando por cura, pega para você. Pedindo os dons, 5 dons. Se vocês prestar atenção como que é o nome? Na igreja que o Carlos Zani fundou lá em... Bebedouro. Dupla honra. No meio, embaixo está escrito assim, ó. Ministérios. Esse S é um 5. Poucas pessoas sabem. Tem um fundamento muito... Que são 5 ministérios da tem um nossa fundamento igreja. muito forte sobre isso.
São os 5 Então ele teve a sabedoria de colocar isso. Eu bati o olho. Pastora Maria. Eu bati o olho nessa nomenclatura e eu descobri. Agora, para a gente encerrar, eu quero falar uma coisa. Avisa que amanhã, pastor Carlizone virá de Bebedouro aqui, em Patrocínio Paulista, vai ministrar a palavra para nós, na nossa igreja, no nosso culto da sexta-feira. Às 19 horas. Algumas pessoas da nossa igreja, pastor Nilson, eles irão para São Sebastião do Paraíso. Às 19h30. Às 19h30 o culto será lá. É longe, não dá para ir todo mundo, então um pouco vai. Um pouco vai, um pouco fica. E aí vai ter. Sábado, aqui em Patrocínio Paulista, na nossa igreja sede, terá o culto de todas as igrejas, que a gente fala que é o culto de união, um culto que a gente faz no último sábado do mês. Pastor Carlizone ainda estará aqui conosco e ele que vai ministrar a palavra para nós. Amém? Às 19 horas. Às 19 horas. Sábado, 19 horas com o Carlizone. Então, se você for de Patrocínio Paulista... E se não for também quiser vir participar conosco nesse sábado, todas as igrejas evangélicas, todas elas, todas do Conselho de Pastores Unidos, tem igreja que... Não é a igreja que manda, é a gente que vai porque a gente ama. Então, todas as igrejas. E esse culto é um culto de união de todas as igrejas. Eu já falei várias vezes sobre isso, que o nosso conselho de pastor, ele visa o quê? Unidade. Orarmos juntos. Estarmos juntos, né? Crescer por graça, por força, por... consequentemente, irmãos, a graça de Deus, ela vem sobre todos nós de uma forma... junto, uma coisa assim, não dá para explicar. Um dia eu fui, no início dessa reunião de conselho, nós estávamos numa chácara, e eu acho que tinha 12 ou 13 pastores, eu vi 2 pastores chorando igual criança. É tão bonito ver pastores ali unidos, de emoção, né? Por causa de tomar uma santa ceia junto. Todos juntos, pastores. De pagar um preço junto, de orar junto pela cidade, pelos membros, pela nossa região, pela nossa igreja. Isso é muito importante. Amém? Vai tirar aquela individualidade, tirar aquela que a minha igreja é mais santa do que a sua. A minha igreja faz mais do que a sua. Amém? Amém? Amém. Então que Deus abençoe seu dia, o meu, da Célio, nosso, em nome de Jesus. Nos dê a graça abraço de para o continuar pastor trabalhando. E que Deus abençoe todos vocês, Maria, Edna, Paulo, Dona Ana, Paulinho, Maria, a Eva que não entrou ainda, o João e todos que entraram nessa live. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã às 7 horas da manhã. Amanhã é sexta, né? Sexta. Amanhã tem live cedo e à noite e culto. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem... Amém. E se Deus é por nós... Quem será contra nós? E agindo Deus, Maria? quem impedirá? Quem impedirá, Maria? Ninguém vai impedir. Né? Olha o que fez Paulo Ninguém, aqui que eu li. Edna. Apanhou, foi preso, esbofeteado, mas humilhado. A graça de Deus basta. A minha graça te basta. Amém? A minha graça te que Deus basta. te abençoe. Fiquem com Deus, um abraço, amo vocês. Chuva de bênção. Ana, orando pelo seu neto, viu? Chuva de bênção. Chuva de bênção, com Deus.